agora melhor eu posso medir aqui, tira pelo barramento. Ok. Vamos ver o parâmetro aqui para regular a emissividade. Guardar. Ok. Você tem a aula teórica, e em seguida vem a prática. É uma área muito ampla, não tem só isso, tem parte de bomba, tem a parte elétrica, processo de fabricação. Professor, qual é o momento que eles estão agora? Essa equipe agora está fazendo a análise dessa imagem. Se o equipamento estiver em ordem, isso vai aparecer na imagem. Se tiver algum defeito, também vai aparecer na imagem. Então quer dizer que agora a gente está aguardando sair como se fosse um laudo? Isso. No programa, no software, existe um campo que eles podem emitir um relatório, né? Um relatório técnico, um parecer técnico daquela imagem térmica. 52 graus Celsius o 4, temperatura aqui nesse cabo em 36 graus. Com isso a gente pode concluir, né, que o quadro ele pode estar com algum comprometimento. A gente pode sugerir também uma manutenção preventiva em torno de uma semana. Vamos colocar aqui na descrição do relatório. O curso é bem amplo, né? E ele é bem aplicativo, porque você aprende desde conceitos de produção, conceitos de gestão, né? E você tem uma visão ampla tanto do mercado industrial, né? Quanto a sua finalidade. E agora vamos avaliar, né? Se a coleta foi bem feita. Nós temos aqui informações de que temos problemas em alguns componentes. A gente pode ver que em um componente existem pontos com temperatura maior, muito maior, até na imagem mostra, né, do que outros componentes semelhantes e que em princípio estão nas mesmas condições de operação. E aí o motivo do diagnóstico e da recomendação de correção em 15 dias. Muito bem, parabéns. Quero parabenizar a todos pela perfeita execução da tarefa. Muito obrigada e parabéns, professor. Eu adorei acompanhar o trabalho dos futuros tecnólogos em manutenção industrial. Eles provaram estar preparados para ingressar no mercado. Agora nós já sabemos quem são os profissionais que garantem o funcionamento das máquinas industriais. Quem sabe você não se torna um deles também? Aqui na Elé Queiroz, Indústria Química e Petroquímica, os tecnólogos em manutenção industrial se dedicam ao planejamento de manutenção e às manutenções preventiva, corretiva e preditiva. Isto é, feita mediante a avaliação do equipamento. A manutenção preditiva é aquela mais tecnológica e a que mais avança com novos recursos. Mas antes de entrarmos na fábrica, vamos ver o que o futuro reserva para a manutenção industrial? Novas tecnologias em manutenção vêm buscando reduzir a interrupção no processo industrial, focando cada vez mais em manutenção preventiva para evitar que os equipamentos sejam desligados. Essa tendência está levando ao surgimento da internet industrial, sistema de análises integradas de maquinário industrial a partir de informações geradas automaticamente pelos equipamentos. As máquinas de hoje têm cada vez mais sensores eletrônicos, que possibilitam análise de desempenho complexas. Com esses testes, executados pelas próprias máquinas, os profissionais do setor de manutenção poderão programar a averiguação de equipamentos industriais com maior antecedência e precisão. O papel do pessoal da manutenção hoje, ela se tornou muito importante para as organizações, porque elas têm um papel fundamental não só para manter, mas para aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Você tem uma ideia errada do pessoal da manutenção, que eles são pessoas que estão aí para consertar equipamentos, isso não é verdade. Consertar também, mas a função principal dele é aumentar a disponibilidade dos equipamentos, aumentar a confiabilidade e até extrapolar a vida útil dos equipamentos. Então, essa é a grande importância do tecnólogo nesse processo de você estar mantendo, não só mantendo as plantas em operação, né, ela ter a continuidade operacional, como também você conseguir fazer com que elas se tornem cada vez mais rentáveis. Edgar, por que você escolheu ser um tecnólogo em manutenção industrial?
Ou, na realidade, foi o tecnólogo, foi o curso que me escolheu. Eu já tenho 10 anos de trajetória dentro do Senai, certo? E a cada curso que eu concluo, eu vejo em outros cursos oportunidades de ascensão no mercado de trabalho. E esse curso de tecnólogo é um curso que é diferenciado, que tem uma matriz curricular diferenciada, que vai me dar o recurso para atender a necessidade do mercado de trabalho. E o que você faz hoje aqui? Bom, a nossa manutenção ali Queiroz, ela tem trabalho em 3 vertentes, certo? A manutenção corretiva planejada, a preventiva e a que gera maior valor agregado para a gente, que é a manutenção preditiva. Hoje eu me envolvo na preventiva e preditiva. E eu vou poder acompanhar o passo a passo de como é o seu dia aqui. Sim, vamos sim. Eu vou pegar a programação e através dessa programação você vai poder me acompanhar, a minha programação e a rotina. É onde? Lá? Lá. Então vamos lá. Bora. O Edgar recebe a programação da semana. Nela está toda a estratégia de manutenção dos próximos dias. Edgar, mas é enorme aqui, né? E muita máquina funcionando. Como é que faz para fazer manutenção disso tudo? A gente tem que garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos aqui na indústria. A gente precisa identificar, controlar e gerenciar os riscos aqui dentro da área industrial. Então, para isso, a gente tem um formulário, que é uma permissão de trabalho, certo? Que vai nos auxiliar nesse gerenciamento. Então, o próximo passo é a gente ser autorizado. Exatamente. Que tipo de monitoramento você estava fazendo ali agora? Faz parte da filosofia da empresa, é uma manutenção proativa, certo? Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. E aí tudo que você conseguir avaliar naquela máquina, você anota, faz anotação. Exatamente, os pontos positivos e principalmente os pontos negativos, que são os pontos que a gente tem que gastar energia para resgatar a condição básica e garantir a disponibilidade do equipamento. E agora a gente vai para que etapa, que tipo de monitoramento? Bom, agora a gente vai também como filosofia da empresa, só que um monitoramento um pouquinho diferente, que é análise de vibração. Acompanhamento, monitoramento por análise de vibração. A máquina é essa, Edgar? Isso. Esse equipamento é um compressor rotativo de palheta, certo? A melhor... Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Vamos começar, né, uma aula falando sobre redes, na parte de automação. Quero aqui estar compartilhando com vocês aqui o meu slide, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, vamos entrar aqui com um tema de redes industriais. Vou estar explicando para vocês como que é um funcionamento, tá? Parte de automação. Então, assim, sem as redes, hoje a gente não consegue fazer nenhuma comunicação dentro da empresa, ou seja, máquina homem, ou homem-máquina, CLP, máquina, IHM. Então, assim, precisamos entender como que é um funcionamento sobre cada um. No livro de vocês, dentro da matéria de vocês, deixa eu só entrar aqui na sala de vocês, só um minutinho, para mim mostrar para vocês o que o livro de vocês vai falar sobre esses detalhes. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Só compartilhar aqui com vocês. Aqui no conteúdo do curso,
Na parte aqui de cima vai falar sobre sistemas lógicos programados, tá? Todos esses livros eu quero que depois vocês entrem nele, tá? Para vocês verem como que é o funcionamento deles. E aqui vai falar sobre redes, tá vendo? Ó? Então tem algumas redes que a gente utilizamos hoje dentro do mercado, vai falar sobre a tipologia de rede, como que é o seu funcionamento, né? A gente tem rede Modbus, Profibus, Feldbus, HERT, Canopy, Interbus, as interfaces, DeviceNet e Ethernet, tá? Então, são umas das redes, né? Não vou citar todas as redes aqui, não vamos falar de todas as redes, mas eu quero trabalhar com vocês com a que é mais, eu quero falar para vocês hoje as que é as mais trabalhadas dentro da indústria, tá? Então, deixa eu apresentar aqui de novo e a gente vai, né, com o nosso slide, fazer toda essa apresentação. Deixa eu abrir meu slide aqui para vocês, só um minutinho. Sejam todos muito bem-vindos nessa primeira aula de redes, tá? E protocolos de comunicação industrial. Antes de mergulharmos, né, nesses aspectos técnicos, vamos refletir sobre o seguinte: como a fábrica moderna consegue manter todas as suas máquinas, sensores, controladores e sistemas em perfeita sincronização. Então, elas precisam sincronizar. O que é isso? Comunicar-se, certo? Então, a resposta está em comunicação industrial, um conjunto de tecnologias e normas que permite a troca de dados entre dispositivos no chão de fábrica. Professor, como que eu estou operando no supervisório e eu peço para mim abrir, tá, a comporta, exemplo de uma caldeira, a comporta de um silo, e lá no campo o meu pistão pneumático ele vai, né, fazer o funcionamento de recuar ou avançar. Então, tudo isso está dentro desta comunicação industrial e dentro dessas redes que vamos trabalhar, né, e falar um pouco sobre elas, ok? Então, ou seja, sem uma rede bem estruturada e protocolos eficientes, a produção pode parar os dados, se perder ou até, né, ocorrer acidentes. Por que estudar comunicação industrial? Aí vem uma primeira pergunta: por que eu tenho que entender? Isso é uma parte de tecnologia da informação, isso é uma parte de tecnologia, é um TI, né, é um desenvolvedor de software. Não, você precisa entender porque o técnico de automação ele comunicam, tá, com o CLP, ele vai fazer a comunicação com o drive, ele vai fazer uma comunicação com o IHM, ele vai fazer uma comunicação com servos, né, na verdade. Então, em um ambiente industrial, as máquinas precisam se comunicar entre si, certo? Então, sensores, atuador, precisam enviar dados em tempo real aos controladores. E esse sistema de supervisão, como é um sistema em escada, precisa monitorar tudo. Então, sai lá do computador ele manda o sinal para o CLP, do CLP ele vem com um sistema de escada mandando todos os sinais que precisa. Ele recebe um sinal e emite um sinal. Então, temos entrada e saída para esse tipo de monitoramento. E agora com a indústria 4.0, tudo precisa estar conectado à internet, em uma nuvem com análise de dados, certo? Então, vamos lá. Diferenças entre redes industriais e redes comuns. Hoje a gente trabalhamos com redes de escritórios que toleram pequenas falhas baseadas em tráfego de dados. Usa o cabeamento padrão, protocolados como HTTP, né, TCP e o IP. E hoje também temos redes industriais. Então, a gente vai voltar mais para o lado redes industriais, tá? Vamos deixar para a rede de escritório para o pessoal da TI, para o pessoal que trabalha com software, né? E a gente vai para o lado de automação. Então, as redes industriais precisam de alta confiabilidade, baseadas em controle em tempo real, e usam cabos industriais, blindagem, etc. Protocolos como Modbus, Profibus e Ethernet Cat, tá? Então, a gente vai trabalhar com alguns desses, tá? Cabos de redes industriais que a gente, né, tem a comunicação dentro da indústria. Então, vamos lá. Protocolos de comunicação industrial. Que tipo de protocolo é esse? Existem vários métodos de comunicação industrial, mas qual é o melhor para a minha aplicação?
No controle industrial e suas tecnologias, destacam-se redes de comunicações, pois essas foram as que tiveram maiores evoluções na última década, seguindo paralelamente, né, a tendência global de evolução das comunicações, como já vimos anteriormente. Então, cada evolução que temos, né, a gente vai melhorando a parte de comunicação. A comunicação industrial é um dos fatores indispensáveis no conceito de produtividade industrial hoje, pois permite que comunicação rápida e viável entre os equipamentos. Exemplo, se um cabo desse de comunicação, ele perde ali a sua comunicação, o seu retorno, os seus dados, você pode ter uma parada industrial. Então, qual o cabo melhor? Um cabo que vai aguentar uma temperatura, um cabo que não vai, né, impactar com um campo magnético, eletromagnético, um cabo que não vai aquecer e derreter. Então, tudo isso depende o cabo que emite melhores dados. Então, dentre os vários tipos de protocolos que listamos a seguir, clique em cada uma das redes e descubra o seu fabricante, as principais aplicações, onde consultar maiores informações. Esses protocolos são os mais utilizados dentro da automação. E o primeiro que a gente vai adotar, que já trabalhei em indústria que trabalhava com Modbus, então a gente vai falar sobre o Modbus aqui. Ele é um protocolo de comunicação criado em 1979, tá? Então eu vou falar um pouco da história dele e vou falar como que é o seu funcionamento. Beleza? Atualmente a Schneider Elétrica, para permitir a troca de dados entre CLPs e dispositivos industriais, como sensores, atuadores, né, IHMs, inversores e etc., é um dos protocolos mais usados no mundo por ser aberto e simples e robusto, né? Então, ele é aquele equipamento que ele é simples de instalar, ele é aberto, né? Não tem código, não precisa de uma configuração, não precisa de dados para estar entrando nele, então ele é simples, né? Ele é aberto, qualquer um pode utilizar, né? Não precisa apenas, só a Schneider que vai fornecer, né, aquele serviço. Você precisa de uma autorização da Schneider. Não, ele é aberto e você consegue trabalhar com ele. Simples e robusto, tá? Então, o Modbus é baseado em um modelo mestre-escravo ou cliente-servidor. O que é isso, professor? Eu vou pegar lá do meu supervisório um sinal aonde que ele vai mandar para o meu mestre, tá? Ou meu CLP, e depois ele vai passar pelos meus escravos, que é onde que vai, né, emitir a saída para IHMs, inversores, etc. Né? Então, apenas responde. Só o mestre inicia a comunicação e os escravos nunca falam por conta própria. Então, eu preciso, quem será meu mestre? O meu CLP, tá? E dele eu vou passar todas as minhas comunicações através do Modbus TCP ou IP, certo? E depois ele vai para, né, aonde que eu quero que ele forneça. Ou seja, um sensor, eu posso dizer um variador, né, de temperatura. Isso vai, né, dentro da grandeza que você precisar dentro da sua indústria. Com isso, eu também tenho uma aplicação para ele. Em prática, exemplos. Imagina uma fábrica com um CLP mestre, certo? Um único CLP. Então, ele é o cabeça de todos, né? Ali é o cérebro da fábrica. E um sensor de temperatura, que ele se chamará escravo. Então, é onde que ele vai trabalhar através do CLP. O CLP manda o sinal e o sensor faz o que o CLP está pedindo. O inversor de frequência, o IHM pode ser um mestre ou escravo, tá? Vai depender da forma que eu vou utilizar o IHM. Então, o CLP consulta o sensor a cada 2 segundos, o CLP envia um comando ao inversor, tá? Ou mude velocidade, ou aumenta a RPM, ou diminui, e tudo ocorre via o RS485, com até 32 dispositivos na mesma linha. Professor, o que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. RS 485. Deixa eu abrir para vocês aqui a minha tela, deixa eu compartilhar. Então, esse aqui é o formato do cabo, tá? RS485, onde que ele vai para o device e do device ele vai distribuir para a fábrica, beleza? Entendeu? Agora, voltando aqui dentro do
da minha aula. Deixa eu apresentar novamente. Agora entramos com o Profebus, né? O que é um Profebus? Ele é um protocolo de comunicação industrial criado na Alemanha, é amplamente utilizado para conectar controladores, CLPs e sensores atuadores positivos de automação. Foi desenvolvido para garantir comunicação rápida e confiável em tempo real em ambientes industriais. Então, eu posso conectar ele a um escravo, eu posso conectar ele a um cérebro. O outro já tem, né, uma eficiência aonde que eu posso conectar em vários controladores, sensores, atuadores, dispositivos de automação. Então, através disso, a gente vai falar também que ele tem o mestre escravo com mais flexibilidade e o mestre CLPs ou IHM, quando eu falo em mestre escravo, pessoal, é o cérebro, tá? É o mestre que vai estar dando comando para os escravos. O que é os escravos? É o CLP, é o sensor, eu posso, um fluxo, né? É uma motobomba. Então, esses serão os escravos. Tudo aquilo que recebe sinal, são os atuadores. Tudo aquilo que recebe sinal do mestre, que será o CLP ou IHM, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu computador, onde que ele vai comunicar com o meu Control System, meu PLC, tá? E do PLC ele vai mandar, né, para os escravos, né, o sinal. Então, ele sai daqui, sai do RS, ele vai pegar o cabo RS485, op 12 M bytes, tá? E vai transferir do PLC para os meus escravos. Qual que serão os meus escravos? Né? Um sensor de temperatura, aqui é uma válvula, né? Esse desenho é uma válvula, e eles vão estar comunicando e respondendo. Então, todos esses escravos, garantindo que os dados estejam sempre atualizados, ok? Meio físico de característica dessa rede: usar cabo blindado, trançado, RS485 padrão, permite até 126 dispositivos na rede, com 31 por segmentos com repetidores. A topologia, linha com derivações curtas, bus, requer terminadores, tá? Resistores, nas extremidades de rede. Quando a gente já finaliza sobre o Profibus, a gente já entra com a DeviceNet. O que é uma DeviceNet? Utilizado também bastante dentro das indústrias de hoje, tá? Essa parte de comunicação, essa rede de comunicação. Já chegamos a trocar toda a rede de Profibus para DeviceNet, porque o supervisor achava que era mais interessante, que ela é mais utilizada, mais fácil de trabalhar. A DeviceNet é uma rede industrial baseada no protocolo CAN, Controle de Área de Network, desenvolvido originalmente pela Allen Bradley, Rock Automação. Foi criado para facilitar a comunicação direta entre CLPs e dispositivos de campos, como sensores, válvulas, inversores, HMs e atuadores sem a necessidade de interfaces específicos, tá? Baseado no protocolo CAN, com modificações para aplicações industriais, tá? A maioria utiliza o Allen Bradley 5000, tá? Permite comunicação entre dispositivos inteligentes diretamente. Usar o modelo produtor-consumidor diferente do mestre-escravo do Modbus, né? Então, ele recebe um sinal de supervisão ou não, mas ao mesmo tempo ele já consegue, né, emitir através de um cabo um inversor de frequência, uma soft start, um pistão, né, uma parte pneumática, hidráulica. Ele transmite dados e alimentação elétrica no mesmo cabo de alimentação, tá? Então ele já usa dados ali, alimentação de 24 volts, ao contrário de redes com controle central, como o Modbus, né? A DeviceNet usa um modelo mais flexível. Esses dispositivos publicam dados produtores que outros dispositivos leem consumidores. A comunicação pode ser, né, cíclica e em tempo real. Beleza? Ou por evento. Quando há uma mudança no estado de um sensor, por exemplo, eu tive uma mudança, eu vou trocar esse sensor, ele vai reduzir o que? O tráfego na rede e melhorar a eficiência da comunicação. Então, automaticamente, ele já diminui e automaticamente ele já melhora na eficiência. O que é isso? Isso já é, né, aí podemos dizer que é a evolução da indústria 4.0.
Todos os dispositivos são inteligentes, conectados diretamente em rede, a DeviceNet, CLP, configura sensores, recebe dados de posições e comanda o inversor sem precisar de módulos intermediários. A vantagem, tá? Conecta dispositivos diretamente ao CLP sem interfaces adicionais e reduz o cabeamento de custo de instalação, transmite dados, energia ao mesmo cabo. Imagina uma esteira automatizada com CLP Allen Brady, tá? Sensores de proximidade, inversor de frequência, HM, tudo, né, ligado à minha rede. Só um minutinho, pessoal. Hoje, né, temos o TCP e o IP, que é a Ethernet, é a tecnologia de rede mais utilizada ao mundo para transmissão de dados em ambientes corporativos e domésticos industriais. A transmissão é um conjunto de protocolos que permite que a comunicação entre dispositivos em redes, como computadores, CLPs, HMs e sensores inteligentes e servidores. Quando falamos de rede Ethernet, estamos nos referindo a uma rede física que usa protocolos lógicos, um TCP ou um IP, para trocar dados, tá? Então, a gente já entra mais lado de TIzão, né, tecnologia ali da informação, aonde que a gente precisa do IP, a gente precisa daquele código para estar fazendo essa comunicação. A comunicação ocorre com comandas, seguindo modelos OSI, tá? Cobre mesmo, especialmente as camadas, e a rede roteia os pacotes de dados entre os dispositivos. Transporte garante que os dados cheguem corretamente na ordem certa. Então, ele vai fazer esse transporte de um lado para o outro, de uma comunicação, ou de um computador, de um HM para um CLP, né? E onde estão os protocolos usados em sistemas industriais, como HTTP, FTP, Modbus e TCP, certo? A topologia a estrela com suítes, podendo crescer para as redes maiorias, então eu posso jogar ela dentro de um suíte e multiplicar, tá, essa comunicação em meio físico, cabos de trançados ali, um CAT5 e CAT6 ou fibra óptica. Os dispositivos comuns são PCs, CLPs, HM, servidores que vai, né, receber essa comunicação. Sensores inteligentes, roteadores, né? Então, tudo isso eu preciso, exemplo, um CLP com IP, 192, 168, sei lá. Quer enviar dados para o servidor, então eu vou precisar do IP daquela escada, e fazendo isso, né, eu consigo todas as minhas comunicações através do meu suítes. Hoje, trabalhamos bastante com IHM, dentro da indústria, é uma das maiores automações hoje dentro da indústria, 4.0, 5.0. HM é essencial, né? É uma interface de homem-máquina, é um dispositivo que permite a interação entre o operador. Então, a máquina ou o processo industrial, ela funciona como uma ponte entre o ser humano e os sistemas automatizados, certo? Mostrando que está acontecendo o processo e permitindo o comando. Você vai conversar, né, com aquela IHM, e a HM ela vai te responder aquilo que você pede. Exemplo, eu quero uma fabricação assim, eu quero que a esteira rode ao contrário. Eu preciso aumentar 50% da velocidade da minha esteira. Tudo através da sua IHM, você comunica com ela e ela vai te dar o retorno, certo? Ela vai enviar o sinal e vai te dar um retorno do que está sendo feito. A IHM hoje ela pode exibir informações em tempo real, temperatura, velocidade, pressão, alarmes, etc. E permitir o quê? Comandos do operador, ligar, desligar, ajustar parâmetros, visualizar gráficos, animações, botões, luzes, indicadores, armazenar e exibir histórico de eventos, diagnosticar falhas, o status dos equipamentos, tudo isso tá em tela sensível ao toque. Você pode estar comunicando através, igual como se fosse o seu celular mesmo, tá? Não vai ter muita diferença, né? Você consegue jogar um supervisório dentro dela e com ela você consegue controlar todo o equipamento, se for robótico, se for uma Robopack, né? Ou eu posso dizer se for uma esteira, se for uma ABB, né, um robô ABB. Então, vai depender, tá, do que o fabricante trabalha, de quais IHM que ele vai, né, a mais famosa é da Siemens, então o pessoal utiliza bastante, tem a Altus também aí, que está dentro do mercado hoje, não é tão
famosa igual a Sims, mas são IHMs que estão no mercado hoje arrebentando aí, né? Na parte de controlar o processo diretamente, ela comunica, tá, com o CLP, um controlador lógico, programável, né? E essa comunicação é feita por meio de protocolos industriais, como redes, Modbus, Profibus, Internet e Ethernet e Profinet, né? Então, a gente, através dessas comunicações, a gente consegue enviar dados e receber dados, ok? Só um videozinho, como que é o funcionamento dela. Só um minutinho.
Pessoal, quis trazer, né, o vídeo para vocês aí, para vocês ver como que é uma IHM, como que é feita, né, como que é trabalhada, os modelos, a forma, né, e também finalizar essa aula com sistemas lógicos programados aí, com parte de comunicação, tá, e falando um pouco sobre IHM. Então, quero desejar a vocês aí, né, um bom descanso, até a próxima aula, e até mais, galera, tchau, tchau.